Alô, cães bárbaros, tudo bem? Estamos com mais uma live aqui. Tá todo mundo bebendo, ó, todo mundo mostrando copos. Mais uma live. Dessa vez vamos falar com o Conan, na verdade, um intérprete do Conan, de um filme que nós aqui esperamos muito ver. Vamos falar com o Pasi Schalin, eu acho que é assim o nome, se eu pronunciei errado ele me corrige, que tem, além de ter sido jogador de hóquei, ator, ele tem uma participação em um filme que está sendo produzido na Tailândia, baseado num conto do Howard, né, o Sombras de Ferro ao Luar. E então aí convidei e ele foi muito simpático, de primeira já aceitou participar de uma live aqui no fórum, então agradecer ao Pasi. Muito obrigado pela presença. Thank you very much for being here with us, Pasi. We are live. Would you like to say something to your Brazilian audience? Happy to be here. Good to see you guys, everybody. I heard that the fan base in Brazil is very big, and there's a lot of history for Conan in Brazil. Yeah, the hardcore fans. Good to meet everybody. Ele agradece também, está bem feliz de estar aqui, né? Ele sabe que a fandom do Conan é bem forte no Brasil, tem uma fandom enorme assim de fãs hardcore. Então ele está bem feliz de estar aqui falando com a gente. Bom, antes da gente começar o assunto... Faz os merchans. Exatamente, né? Antes da gente começar o assunto em si, da pauta, primeiro merchan da noite, né, é o Hidromel Brasil, que é uma empresa que fabrica hidromel há mais de 30 anos no mercado, se não me falha a memória. E se você fizer uma compra lá nesse endereço, loja.hidromelbrasil.com, né, e a sua compra for a valor de R$60 ou acima, você pode usar o cupom FÓRUM15, que você vai ter 15% de desconto no ato da compra, tá? O Schalin bebe hidromel, Duda? Do you drink hydromel, Pasi? What is that? Do I drink what? Do you drink hydromel? It's how can I? It's like a wine made of honey, you know. Never had it. No, never had it. Oh, it's good. It's good. Não. Good. Eu também não bebi ainda, pretendo, mas eu ainda não bebi, né? O segundo merchan da noite são as canecas do Fórum Conan. Eu até tô com uma caneca de chopp aqui comigo, tá? O endereço para quem quiser comprar é www.domcanecas.com. Nessas canecas, né, de chopp, se você fizer a compra delas, a gente ganha uma pequena porcentagemzinha no ato da compra, tá? Lá tem uma seção inteira do Fórum Conan. Qualquer caneca que você comprar dessa seção ajuda a gente aqui do canal. E o último merchan da noite é um apoio novo de uma empresa que eu acho que eu não sei dizer o nome. Eu vou pedir pro Duda falar o nome. Qual que é o nome, Duda? Merciless Jewelry, joias impiedosas. Merciless Jewelry. Pois é, essa coisa complicada que o Duda falou aí, tá? A gente acabou de fazer uma parceria com eles também. Eu ainda estou sem o link. Infelizmente, eu tenho o link, mas eu não tive tempo. Eu vou colocar o link depois na descrição, tá? Do Merciless Jewelers. E lá também, tá? Essa é uma parceria que, se você fizer qualquer compra que você fizer no site, tá? E você usar o cupom Fórum Conan, você vai ter 10% de desconto. Tá? Lá nesse Merciless Jewelry tem o biquíni da Sônia? Tem. Oh, okay. Olha só, hein? Seria legal. Lá tem o biquíni da Sônia. E antes da gente começar, tá, gente, literalmente a falar, né, da nossa conversa aqui hoje, eu queria falar aqui um pouquinho do filme, né? O filme que o Pasi Schalin, Pasi Schalin, né? Pasi Schalin. O filme que o Pasi Schalin participou, deixa eu colocar aqui algumas imagens. He's gonna talk about the movie. He's gonna talk about the movie now, Pasi. Okay, let's go. Deixa eu colocar aqui. Estou aqui com a cena do filme aqui. Né? É um filme que foi filmado entre 2013 e 2014. É um filme indie. Ele teve um baixo orçamento. O orçamento era em torno de $2 milhões. E, ele é baseado em Sombras de Ferro ao Luar, no conto Sombras de Ferro ao Luar, que é um conto ótimo. Para mim, essa escolha foi uma escolha muito boa. Um dos melhores contos do Howard. Um dos melhores contos do Howard. E, infelizmente, esse filme nunca ganhou vida real, né? Ele parou em embargos judiciais por causa dos direitos autorais e nunca ganhou luz, né, em telas de nenhum tipo, nem de cinema, nada. A gente teve, assim, alguns trailers, algumas fotos, né, como a gente está colocando aqui,
mas infelizmente o filme Tem um não trailer, chegou, né? tem um trailer no YouTube, tem um trailer. Tem, no YouTube tem trailer. Quem procurar lá Iron Shadows, né, Conan, provavelmente vai Ô, encontrar. Ronan, uma Sim. informação, o José Luiz, o grande artista brasileiro, inclusive o Pasi conversou comigo esses tempos, pediu o e-mail dele para conversar com ele, ele fez os storyboards desse filme, não né? sabia, olha que interessante. Pergunta para o Pasi direito essa história se eu estou entendendo correto, mas pelo que eu entendi ele participou na elaboração visual do filme. Uma pergunta para ele se eu não estou falando bobagem aqui, tá? Quem não conhece, né? Que pena que eu não tô com nenhuma arte do José Luiz aqui, mas as artes do José Luiz são ótimas. São ótimas. Uma pena. Se eu soubesse disso, eu tinha corrido atrás disso antes dos colares. Bom, acho que agora então a gente já pode começar, né? Antes, a gente já falou do Pasi, né? E uma curiosidade sobre ele é que ele, antes dele ser ator, né? Como ele tá atuando aí, ele era jogador de hockey. Hockey. Hockey player. Que eu acho muito legal, cara. Eu acho show de bola. Eu não vejo, mas eu acho muito legal. De vez em quando eles dão porrada na parede, eu acho aquilo ali barato. Pois é, nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. Mas legal, eu acho. Vamos lá, então? Vamos entrar no papo, então? O pessoal tá chegando aqui na live. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá, pergunta pro Pasi. Lê Conan, gosta de Conan? Faz a pergunta básica aí, Duda. Pasi, this is a question that we always ask our guests here, the people we interview, is that one. Do you read Conan? Have you ever read Conan? Do you know the stories or the comics or anything like that? I grew up in Finland. I'm born and raised. My whole family is still in Finland. Besides Tarzan, it wasn't so much available in Finland than Tarzan and Batman, but we knew about Conan since I was a little kid. And after Arnold did that movie, 1982, I really get obsessed. I really loved what they did, and Arnold has always been like my childhood idol, and I met him many times, and I trained last 13 years in Venice Colts, and when he comes to room, he brings amazing energy. He has a great aura around him. He's such an amazing role model for kids and everybody, and it was interesting. I was 15 years old, and I was reading Muscle and Fitness magazine, and I started lifting weights, and about 20 years later, my Muscle and Fitness cover came after Arnold Schwarzenegger's cover. He was in January cover, Muscle and Fitness, and I was in February, and it's sort of interesting how things leads like from your childhood idol, and you do sort of like same footsteps later on. But some of these Conan stories, we had actually four scripts ready to go, and beautiful writing and stuff. And a couple of those stories I never heard about it. It was totally new, but they were very fascinating. There's very very interesting stories, and then I didn't know too much about Red Sonja, and now I learned more about it. And I wasn't the expert of Conan stories before we went to pre-production and stuff, but I fall in love with that character. You know, it was almost like a dream come true to do it, and everything what we did, footage and everything looked so beautiful, and whole crew was amazing, and it was great to work with Andrea, our female lead, excellent actor, and she put her heart and soul in it, and it's unfortunate it never came out, because I really felt we were something really nice, you know. Okay, let's do it. Então, ele nasceu e cresceu na Finlândia, né, finlandês, e lá, além de Tarzan e Batman, assim, não tinha muito assim, conhecimento do Conan. Eles tinham ouvido falar, mas não era uma coisa assim. Aí em 82, quando teve o filme do Conan, ele ficou obcecado com a figura do Arnold Schwarzenegger, que ele inclusive chegou a conhecer o Arnold Schwarzenegger quando ele treinou em Venice Beach, treinou lá, o Arnold Schwarzenegger encontrou o Arnold várias vezes, né, ele se tornou um ídolo para ele. Né, ele com 15 anos, ele tinha 15 anos quando ele leu
lendo a revista Muscle and Fitness, né, que é uma revista americana sobre musculatura fisiculturismo, e fisiculturismo, a Muscle and Fitness. Ele lendo a revista, 20 anos depois da capa do Arnold, ele tinha 15 anos quando deu a capa com o Arnold, 20 anos depois ele teve a capa dele, da Muscle and Fitness, né, que ele se baseou assim, na mesma revista que o ídolo dele, o ídolo de infância dele, né, que ele acha que é um exemplo, né, um role model, assim, um exemplo de a ser seguido, né, para crianças e para adolescentes, né, ele seguiu ele assim muito, que ele gostava muito da aura que ele trazia sempre nos treinos, uma pessoa muito positiva, muito boa, né. E aí ele conheceu 4 histórias do Conan, né? Mas o mesmo era no roteiro. O roteiro pegou vários elementos de histórias do Conan no roteiro, foi muito bem escrito, né? Ele adorou trabalhar nesse filme, né? Foi como um sonho se realizar ele trabalhar nesse filme. Tudo era muito bom. A atriz, né? Ele adorou trabalhar com a atriz que faz a Olivia no filme, que ela é excelente, né? Além de bonita, uma excelente atriz também, e que é só uma pena que o filme nunca chegou a sair, né? Isso é a tristeza assim, dele, é que assim, que o filme não chegou a sair. Infelizmente, né? Aliás, o Francis Drake tá até perguntando aqui pra gente, né? Existe alguma mídia que disponibiliza esse filme? Francis, fique com a gente aqui que nós vamos tocar nesse assunto, com certeza, né, ao longo da entrevista, tá bom? Bom, antes da gente falar então do filme, de como ele atua no filme, né, vamos falar um pouquinho da carreira dele. E uma coisa muito interessante é que ele foi, o Pasi Schalin foi jogador profissional de hockey, né? Eu procurei foto, infelizmente eu só achei essa aí que tá numa resolução bem baixa, não achei outras, tá? Pergunta pra ele aqui, né, tipo assim, como que foi essa carreira dele, que times que ele passou. Explica para ele que aqui no Brasil hockey não é um esporte muito conhecido, né? A gente só vê em filmes, em séries, mas né, a gente não tem contato com isso. E o quão importante foi a carreira dele lá? Que títulos grandes que ele conquistou? Pergunta isso para ele, Dudu. Pasi, so you know this guy in the picture, Pasi? Yeah, I've seen that guy. I heard his scream. You've met this guy. So, we know that you were a professional hockey player. How was that for you? I mean, to be a professional. Were you first a bodybuilder and then a hockey player? Were you a hockey player or then hockey first? Hockey first. Hockey was first, and I'm super grateful for hockey. When I was young, I went to hockey practice by myself. I was 5 years old. I lived in my until I was 14 years old. My dad was alcoholic, and zero support, zero mentoring. So I grew up to be very independent. 14 years, my team captain. I was selected 60-year-old national team, and turned pro and semi-pro when I was 18 years old. And still in this age, I see hockey dreams. It was my lifesaver because my little brother has been in rehab past 17 years on and off, and hockey was my drug, and I never had any problems with drugs or alcohol or anything like that. And it was gave me great foundation for my life, and probably the biggest influencer about who I am today. Plus, you get great work morals. I was training up to 3 times per day, and I never felt like I was working because it was so much. You just love what you do. And the same thing with this filming. You had long days, 6-hour rehearsals, twice a day, 3 hours. It was hard, but you don't even feel working because you love what you do. Ok. Ele disse que o rock veio primeiro, né, antes do fisiculturismo. Ele jogava desde que ele tinha 5 anos de idade, mas ele nunca, até os 14, ele nunca tinha ido. O pai dele, né, ele cresceu, ele foi uma pessoa, ele, desde cedo, ele começou a ser uma criança, um adolescente muito independente, porque o pai dele era alcoólatra, então ele teve que dar um jeito de ser independente. Com 14 anos, ele começou a treinar. Com 16, ele foi para o time de 16 anos. Com 18, ele se tornou profissional, e ele disse que isso salvou a vida dele. Ele tem um irmão mais novo que teve problema com drogas, que entrou e saiu da reabilitação várias vezes. E ele nunca teve esses problemas de drogas na vida dele, porque
o rock deu muita base para ele, base sólida, de princípios de trabalho, de disciplina, e para ele nunca foi um trabalho, assim, era uma coisa que ele adorava. Ele treinava tipo 3 vezes ao dia, e nunca era o sentido assim de estar trabalhando. Mesma coisa com o filme, ele falou, né, que também era, embora fosse longas horas filmando, nunca tinha essa sensação de trabalho. What was the name of your team, or of your hockey team, Pasi? I had a few games with Edmonton Oilers, 1991. After they won 4 Stanley Cups back to back, and they just traded. Stanley Cup? Oh, yeah, you got the Stanley Cup. But I didn't make one-way contract to NHL. But that experience was pretty much life-changing. You're in a locker room with guys, hundreds of Stanley Cup rings, and then the best hockey team in the world in 4 years on the road. And I didn't make the team that time, but it was good to launch my career. But then I played in R.E.H Helsinki in Finland. Then I played in 3 years in German Pro League, Kauppoinen Adlers, and then semi-pro in San Diego Gulls. That was the picture what he had earlier. That's from San Diego. But I make a living with ice hockey 14 years, 14 seasons. I didn't do nothing else. So this acting came a little bit earlier, my age. But then when I moved to Los Angeles, I think I was 34 years old, but I started studying acting. The first 3 years, 7 days per week. I came home 1 o'clock morning, 7 days per week, 365 days per year. And then because I knew I was that age, I had to train harder. But if I go once a week acting class, it takes so much longer to learn the craft. So I did 7 days per week, and I trained about 11 years and learned to be emotionally available. You can cry on a cue in 10 seconds. Got it. Even Conan, even the character is tough and stuff, but there's some beautiful footage. I bring a little bit different twist. Like there's rowing scene when they escaped with Olivia, and Conan is telling a story how he lost all his men for Shah Amurat. So he was in tears when he was rowing, and I wish you guys had possibility to see it. It was some beautiful footage where we were able to create. Cara, eu perguntei para ele dos times, ele falou que ele jogava mesmo assim, ele chegou a jogar nos Estados Unidos, mas não chegou a assinar com a NHL. Ele jogou na Stanley Cup, não chegou, mas ele jogou na Liga Alemã profissional, e depois em Helsinki, quando ele se mudou para San Diego, né, que ele fala da carreira dele lá, que ele jogava, treinava, mas também ia 7 dias por semana fazer aula de atuação. Né, fazer aula de atuação, tipo 7 dias por semana, que ele sabia que era um troço difícil, assim, que tinha que aprender, e de estar emocionalmente disponível, e sabe, chorar na deixa, esse tipo de coisa. Então, que ele queria muito aprender, que isso era um sonho que ele estava perseguindo, né, de atuar, e que conseguiram, assim, que nos filmes, né, no filme mesmo do Conan, tem várias cenas, assim, né, que ele falou, que foram lindamente filmadas. Ele fala de uma cena em que eles estão fugindo, que ele tá fugindo com a Olivia, e que Conan fala dos homens que ele perdeu, tá remando um barco, e tem uma cena, e ele fala que essa cena é bem emocional, assim, que de novo, é uma pena que ainda não tenha conseguido. Isso, ele jogou 14 temporadas, né, no rock. Um bom tempo, hein? Um bom tempo, ele tinha 34 quando ele se mudou. Teve algum título em especial que foi, assim, algo marcante? Was there any title any championship that you won that was kind of special during the hockey days? Probably Finnish junior championships, but adult dates, I didn't have any NHL rings or anything like that. But I make good living, and at 14 years, I didn't do nothing else, and training up to 3 times per day, but you never feel like you're working, or you never feel you enjoy what you're doing. And even when we were on a set of filming Conan or rehearsing,
you don't feel you're tired and it's hard, but you enjoy it because it's just so much fun. Like you're like a little boy again, you know. Nice. Ele falou que assim, no campeonato finlandês, na NH ele não tem nenhum campeonato, mas ele, tipo, durante 14 anos ele não fez nada mais além disso. Ele treinava 3 vezes por dia e era simplesmente bom que nem atuar no filme também, a mesma coisa, né? Trabalho é cansativo, mas é como se tivesse 14 anos de idade, assim, né? Tu sente que nem um guri durante esses 14 anos mesmo. 14 anos fazendo isso, mas tu te sente como uma criança o tempo inteiro, porque é revigorante, assim, não é cansativo. É cansativo, mas não é trabalho, não é algo que exija. Sabe que tem algo que ele falou, assim, que eu acho tão importante, né? Ele falou de um irmão com questões de drogas, e como o esporte, isso ultrapassa a barreira, né? Não tem a ver só com um país. A gente fala do Brasil, mas ele está falando dos Estados Unidos, da Finlândia, como o esporte ajuda as pessoas a terem um rumo, a encontrarem um rumo, e muitas vezes se afastam das drogas, da bebida, enfim, né? Das coisas que os adolescentes têm tanto, às vezes, procuram, e o esporte dá essa disciplina, né? Dá essa... Acho uma informação, porra, não, fugiu a palavra, mas acho uma passagem importante. Um exemplo, obrigado. Eu acho um exemplo legal, assim, do Pasi, né? Um cara que virou fisiculturista, jogador de hóquei, ator, e conseguiu... Né? Encontrou um objetivo de vida. Exato. Queria fazer esse destaque. Vou falar para ele. Marco is saying that he just said that when you mentioned your brother that has this drug problem, and then how this is something that go beyond borders, go beyond countries, because how sport plays that role so important in giving the discipline and giving a way out for kids, for teenagers, you know, to drive them away from drugs and alcohol and these problems. Here in Brazil, we have this also many sports programs and this. I mean, and how this sets on a good example, and how nice is it for you to bring this to us, this example on how sports and how activity can make such a good can bring such good to a person's life. It's you change your interest. Like my little brother's problem was he was wrong environment all the time. My hockey practice was like a highlight of my day. I never liked school. I wasn't good at school. I'm very street smart, but so school never motivated me to be better. But probably my best mentors was my hockey coach, and I was always team captain. So that gave me great responsibility to be a leader. And even after hockey career, I had that same approach in my life. Everything what I do, I'm a little bit perfectionist, recovering perfectionist. But many times it's a good thing, because when we train summertime for hockey, and there's about 90 degrees outside or 32 Celsius, and you're running 400 meters 20 times, 1 minute break. You don't want to go to practice. There's not one practice. Oh, I can't wait to go. You know, so you still show up. You do what you have to do. Do you like it or not? And then when you're in ice hockey practice on the ice, that's fun. But you build a foundation to doing something what feels uncomfortable, and you still do it. You don't give a fuck. You just do what you have to do, and that gives you character. And then when you get challenges in your life, and you have been challenged in situation, many times those challenges feels like nothing because you have been versed. You know, so it gives you character and integrity, so that you give always best what you can. Ele fala, né, que isso que o esporte ele muda, troca o teu interesse, né? Que o irmão dele ele teve esses problemas, mas que o rock, que a prática do rock, né, que o treino de rock era o ponto alto do dia dele, né? Que ele tinha no treinador dele um exemplo, e que ele sempre foi, né, o capitão do time, e isso deu para ele um senso de responsabilidade muito forte, sempre, né? E ele sempre
ele levou também para a vida dele, que ele sempre foi um pouquinho perfeccionista, né? Que ele agora está tentando se recuperar disso. Mas que aquela coisa que o treino de rock era uma coisa muito forte, que, tipo, eles treinavam, no gelo era ok, mas eles treinavam mesmo, assim, tipo, corrida, do lado de fora, às vezes estava 29, 30 graus do lado de fora, um calorão, e eles tinham que correr, e aquilo era desconfortável, e se tu estava gostando ou não interessava, era o que tu tinha que fazer, e essa diversidade toda, né, constrói caráter, constrói integridade, porque os desafios da vida, depois quando eles vêm, tu encara diferente, porque tu já passou por adversidade, tu já passou por problema, tu já passou por perrengue, né, como a gente diz aqui no Brasil, então que isso ajuda a construir caráter, né, integridade. Pois é, agora aquela pergunta que eu sei que está na cabeça de todo mundo, que o Colares até comentou. O rock é tão violento quanto parece, realmente? Aqui no Brasil a gente vê nos filmes, é pancadaria, é golpe, como é que é aquela história? Here in Brazil, hockey is not a popular sport. I mean, we know hockey because we watch movies. I used to play on Mega Drive, Sega Genesis, the NHL game, and nowadays we also knew the movie, The Mighty Ducks. Now they have a new series, the Mighty Ducks. That's a hockey with kids. They have a new series with Emílio Esteves and such. And we always saw, I mean, even in the video game, they have this brawl thing, you know, this punching and thing. That's one of the most fun parts in the game. The question is hockey, I mean, from an inside point of view, is it truly that violent? I mean, that much testosterone. I mean, I'm gonna kick your ass, motherfucker. Is something like that during the game? It is violent, but when you're well trained and when you're well prepared, more lucky you get and less accidents you have. And especially in North American hockey, in the US and Canada, we have we call them goons, who's there to fight. We have three players. They're only reason they're really there to protect skill players, and they fight every night. It's to kick ass. That's and if their hands are messed up, and next night they have to fight again. They're swelling, and they put hands on ice bucket, and they have to fight again. And those fights are brutal. Sometimes they go for 5 minutes, and they're one for you, one for me. They're bleeding. These guys out, and nose are broken, and just keep going. So it's tough, but those guys' position, I'm not jealous. I was always a skill player. We fight whenever our goons are in penalty box. If somebody high stick me because I'm a top scorer, next shift our goons, they will take care of it. But then that's awesome. If somebody high stick me directly, and like I have a couple of times my lower lip is my hand when I went to doctor, and they had to sew it in, and they said just go plastic surgery, and then luckily I never lost any teeth, but it's part of the sport. But what is fair with ice hockey compared to other sports is somebody give you shit, they high stick or whatever, you drop your gloves, you fight, you can be best friends after the game. That's it. Then you drink together. Then you all drink together after the game. Yeah, exactly, because that's part of the game. But if you take shit from somebody and you don't drop the gloves, yes, take shit all the time, but you drop the gloves, you beat them up, they leave you alone. You know? Nice. Então ele fala que é o seguinte, né, que tem isso mesmo, que no Canadá e nos Estados Unidos eles têm uma coisa que é o goon. Goon é como se fosse... Fighter. Ai, é o grandalhão, assim, é o... Ai, meu Deus do céu. Tem uma palavra em inglês, agora eu não tô conseguindo pensar, mas é aquele cara que é feito para dar porrada. Tem 3 jogadores em cada time que é os caras para dar porrada. Que qual é o lance? Eles protegem os jogadores de habilidade. Entendeu? Aqui no Brasil seria mais ou menos a função do zagueiro, vamos botar assim, né? Aquele zagueiro da velha escola, sabe? Que rebate tudo que chega no campo e até a bola, sabe? Ou o volante. Só que mais violento, né? Então o que acontece? Por exemplo, ele falando assim, se o cara chega e dá uma porrada, levanta o taco, né, e acerta o cara, o jogador de habilidade, na próxima que vai lá, o Goon vai lá e senta a porrada nele, é isso.
E ele mesmo já saiu, ele nunca tomou, ele nunca foi dar porrada, assim, mas ele já saiu com o lábio inferior na mão, assim, de ter que tomar ponta e botar de volta no lugar, pra fazer cirurgia, mas que é parte do esporte. Então é bem isso, tipo, é o tipo de esporte que you take shit, né? O cara, assim, os caras te fazem merda no ringue, tu tira as luvas, vai pra porrada com o cara, resolve ali, já era. Você citou, né, Duda, até do videogame, e realmente, né, tinha um jogo. Era uma das partes mais divertidas do game. E o jogo parava, você começava a brigar. Então, mas que é isso, assim, que esses caras estão ali pra isso. O cara levanta o taco, acerta, tipo, se um cara acertou um jogador de... Porque eles estão ali pra proteger os jogadores de habilidade. Esses guns. São os caras que são completamente ferrados, assim, os caras, depois do jogo, eles estão lá, botam o punho no gelo, são os caras que estão feitos pra dar porrada mesmo, pra proteger os caras da... Os atacantes, vamos botar assim, os atacantes ou os... Entendi. Uma dúvida aqui, fica muita rivalidade pós-jogo? Não, ele falou que não, ele resolve lá, isso ele falou também, eu falei assim, ele resolveu, ficou lá, depois faz parte do esporte, é do esporte, não tem essa coisa depois do jogo, pós-jogo. A própria cultura do esporte tem o lance do juiz ficar esperando para ver se eles resolverem a porrada ali e depois... Tudo volta ao normal. Faz parte do jogo, assim, é como se fosse uma janela para o jogo e aquilo que acontece lá dentro fica lá dentro. Pelo menos é o que a gente vê. Bom, vamos continuar então? Vamos falar dessa coisa dele de ator, né? O Pasi se tornou um ator, fala da carreira dele, quais são os filmes que ele fez, se o R.E.H. é a primeira experiência ou tem outros. E até mesmo, né? Tipo assim, o cara passou 14 anos no rock. Como que aconteceu essa mudança, né? Tipo assim, não, eu quero ser ator agora. Perfeito. Okay, let's talk about your acting career, Pasi. You were a hockey player during 14 years, just 14, yeah. 14 years just playing hockey. I played that 25 years, but 14 years for living. I didn't do nothing else. Yeah. Ele disse que ele jogou 25 anos, né? Mas 14 era como profissional, né? Assim, fazia para viver, né? Era a profissão. How was that transition from a hockey player to actor? I mean, was this something like that it was overlapping, or you stop and then okay, now I'm gonna be an actor? How was that? Was that a dream that you had? I mean, I want to be an actor. I want to be like Schwarzenegger. How's that thing? It sort of landed on me. I moved. My last hockey season was with San Diego Gulls, and I moved with my ex-wife to South Beach, Miami. I signed up with Wilhelmina model and some TV commercials for 11 years, and then. One point I booked a TV show for CBS and TNN. It's called Roller Jam. It used to be roller derby on the 70s. You skate on bank track with inline skates, 35 miles per hour, knock people out, fights, and that's like a crazy sport. It's almost like wrestling, but a lot of speed, inline skates, 35 miles per hour, knock people over the rail, go after, beat them up, and about female teams, trash talking, pulling hair and stuff, and a lot of injuries. We did 150 episodes. We shot it in Orlando, Universal Studios, Soundstage 19. And then I didn't really have acting experience. That was more using my ice hockey skills. And I thought, well, I'm doing so well here in Florida, so I'm going to go to Los Angeles because all the big stuff happens in Los Angeles. So I jumped up, moved to LA, acting classes every day for first 3 years, every single day, and then started auditioning. And I realized if you don't have a strong team behind you, like if you don't have right agent or manager, doesn't matter how's your look or your craft, you don't get reading for right rooms. Because example, Marvel movies. There's mostly cast with same casting director. If you don't have, if you're not with CAA or ICM or William Morris Endeavor, excuse me, it's very hard to get meeting with those rooms. So
it was a little bit frustrating because most of your life you're getting used to get whatever you want. You know, you walk in a room but you get whatever you want, and now you get you're not have chance to play because you don't get the right readings or additions. So it was a little bit tougher what I thought. So addition in New York, I lived in New York 5 years. There's 4 or 5 additions per day. Same thing in South Beach, Miami, but in Los Angeles, because there's so many people, you get addition once a week or maybe once or 2 weeks. So, and its numbers came too. So Los Angeles challenge in place. You have to have right team around you, entertainment lawyer, manager, and top agent, and then life is much easier. Because you have to be able to perform, you have to get auditions, and until you have so much name, you can get directly for a production company. They will call you in instead of doing auditions anymore. Got it. Então, na última temporada dele, ele estava com o San Diego, né, ele jogou pelo San Diego, aí ele se mudou com a ex-mulher dele para South Beach, na Flórida, e ele se inscreveu numa agência de modelos, né, e durante 11 anos ele trabalhou nessa agência, e aí ele trabalhou num programa da CBS called Rollerball, que era um negócio de patins em line skates ao redor de um rink de patinação. Tinha 2, 3 times, tinha que botar eles para fora, era um negócio de porrada, ele não tinha ainda muito... aquilo que a gente já vê de alguns filmes, que o pessoal começa a andar em círculos, né, na coisa assim, que empurrar uns para os outros. 150 episódios disso aí depois. Nossa, muito episódio. 150 rollerball episodes, is that right? It was about roller champ, and that roller champ. 70s it was a roller derby. Roller derby, yeah. Roller derby. That's how they used those roller skates, and now we have more speed. We use inline skates, so you go about 35 miles per hour on bank track. Vai 35 milhas por hora, assim, num track. And kicking ass. 5 against 5, and a lot of hit fighting. 5 contra 5, é tipo um derby, assim, tipo um roller derby, roller champ, depois roller derby. E ele, né, trabalhou nesse aí com 150 episódios, e eles se mudaram para Los Angeles. Ele começou a fazer as aulas de atuação durante 7 dias por semana. Só que ele fala que, estando em Los Angeles, o lugar é muito competitivo, o lugar é muito difícil. Para em Los Angeles, tu tem que ter o agente certo, né? Tu tem que estar... a equipe certa por trás de ti. Tipo, se tu não tá assinado... Ele falou vários, falou a Deborah Morris, a CAA, as agências, né, de talentos, tu não tem... É difícil tu conseguir uma a reading que ele fala é a leitura de texto, né, de filme para tu ir atuar ou audição. Então tem que ter um time certo por trás de ti para tu poder conseguir papéis em Los Angeles. É Hollywood, que é onde as coisas acontecem, né, que é onde o pessoal realmente faz a sua fama. Os filmes geralmente têm sempre os mesmos diretores de elenco, então eles vão buscar sempre nos agentes. Então, é bem competitivo conseguir. Ele, por exemplo, disse que ele morou em Nova York, e em Nova York ele tinha basicamente 5 auditions, 5 audições por dia, né? Ele ia fazer 5 testes por dia, mais ou menos. Em Nova York, em Los Angeles, como tem tanta gente em Los Angeles, né, tem muito mais gente lá em Los Angeles do que em Nova York, nessa área, na área de atuação. Então ele às vezes era uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias que ele conseguia. Então realmente é muito mais complicado se tu não tiver concorrido, se tu não tiver o time certo contigo, se tu não tiver um gerente, né, um manager junto contigo, um advogado, e no topo deles todos um agente de talentos, também uma agência, um agente de talentos contigo. E até tu ter um certo nome, é bem concorrido, assim, até tu realmente vencer no ramo. Ele, e como lá foi? Desculpa, do Ronan, fala aí. Tá, e lá, né, em Los Angeles, ele conseguiu bico em alguma participação
lá já em Los Angeles? Algum filme, alguma produção menor, alguma coisa, sei lá, um papel secundário, um papel principal? Being LA, where you cast? I mean, did you have any participations in, I don't know, TV specials, movies, this kind of... Em Los Angeles. In LA? LA, that was the thing with my representation. I didn't get to readings for those good stuff. Like that was one reason I sort of took off. I gave myself 11 years. Like currently, I've been doing cryptocurrencies, and luckily they worked. That I make close to $20 million like the last couple of months. So wow. But with acting, I gave sort of time because I gave so much time and energy, and I loved it. But there's a lot of my friends who has been in a game as long as I was. I gave myself 11 years. If I don't have a big hit, I'm gonna do something to take care of me and my family and whatever. But I still have friends that have been very passionate about it, but they're behind the 8 ball all the time. They're broke. They have fighting to get their rent paid, or a lot of females that have cocktail waitresses or they're waitresses. And I used to be a master personal trainer. Like Mickey Rourke was one of my clients. When Mickey Rourke was 280 pounds for a movie wrestler, I trained him and I got him 180 pounds for his next role. So I had ability with that. I was very good at what I did, but that's not like my dream job, because it's nice to bring value for people's lives, but it's hard to scale, and you can make so and so much money, like 10 grand, maybe even 20 per month, but you're not able to make 100 or millions per year. So I find other avenue to do it. So I'm very grateful for that. Oh yeah, and I must say you've done a great job with Mickey Rourke, because he looks really like a wrestler in that movie. You know that? I mean, he did a great job. Congratulations, because he got he really convinces as being a. Oh, absolutely. He did good, and I think he even win Oscar for that movie. And that was his comeback. I felt very compassionate for him, because 15 years nobody hired him. Yeah. He was one of the best talents in whole Hollywood for so many years, and then he was a little bit arrogant. He told fuck off for so many directors and stuff, and when he got Black Label, nobody hired him anymore. And then now he had a new opportunity with wrestler, and he got his career back. But there's still something I don't want to. Yeah, he's got his act together. It was very nice. He's a great actor. Então, legal ele falou que então a representação dele, assim, ele botou 11 anos da vida dele nisso. Se ele não tivesse um hit, uma coisa grande nesses 11 anos, ele ia procurar outra coisa para fazer. Ele já estava dando com criptomoeda, né? Ele conseguiu fazer alguns milhões com criptomoeda, né? Tomar conta disso. Ele tem alguns tentando. A gente tá. Pede umas dicas depois, Ronan. Pede uma dica pro Pasi. E ele disse que ele botou 11 anos disso, assim, da vida dele, que muitos amigos dele, alguns conseguiram algum relativo sucesso, outros não, lutando com muita coisa, assim, com aluguel, com dinheiro, trabalhando de bar, servindo coquetel, né? Que ele nesse showbiz, ele treinou o Mickey Rourke quando ele fez o filme O Lutador, The Wrestler, baita filme, né? Baita filme mesmo. O Mickey Rourke acho que até concorreu ao Oscar. Concorreu. Concorreu. Ele conseguiu, ele tinha que colocar o Mickey Rourke em forma para fazer, porque ele faz um lutador de luta livre, né, daquele tipo telecat nesse filme. Então ele tinha que botar o Mickey Rourke em forma, e ele conseguiu. Ele falou assim, foi legal ter feito isso, é legal trazer valor para a vida das pessoas, né, fazer isso, né, mas não é o trabalho, não é a maneira como ele gostaria de trabalhar nesse meio, não era o sonho dele. Então, 11 anos depois, a coisa não deu, ele foi atrás de outras coisas para realmente fazer dinheiro, né, ter o dinheiro que ele achava que deveria ser o suficiente para cuidar da vida dele, para cuidar da família dele, e ele tem sido bem grato que tem conseguido, e tem sido bem feliz nesse empreitada.
Ô, Duda, e como é que foi isso, assim, tá o Pasi Schalin tá, sei lá onde, aí chega lá o produtor desse filme, como é que é o nome dele? O Jorge Tan, o diretor, eu acho que é o Kit Mallet. Como é que foi essa coisa do convite, né? Como é que foi essa coisa? Por que Pasi Schalin seria um bom Conan? Pelo tipo físico, ele tinha cabelo comprido, ele era um ator que conhecia o produtor. Fala um pouco, pergunta para ele sobre essa relação com o filme e com os produtores e diretor do filme, assim, acho que seria legal. Sim. So, then how did these things happen that you become Conan? How was this? How did you get to be Conan? How did the producer and director? How did they get to you? They saw your picture. They look at you. He looks like Conan. He has. How did that happen? I saw from IMDb Pro. I saw a production company. George Stan had an ad, and they were casting for Conan, and there was one opponent, one of the actor from Spartacus TV, so from New Zealand. He was like against me, but with those extensions and stuff, I look 99% like that Conan character because my face and stuff and body and whatever. But I had an interview. I put something on tape. I met the George Stan in Thailand a few times, and I am very grateful for him trusting me and giving me that opportunity. And he did an amazing job with his pre-production. Like this picture, I look exactly like the cartoon character. So that was a little bit on my side, and then I can move. I do martial arts. I did all my own stunts, and then I'm very athlete. I can pick up choreography very fast. And but this when I have extensions on, it can't get closer than how Conan comic book character look like. So I think that was on my side, you know. And then we went to pre-production, get to know George Stan a little bit better, and he put all his heart and soul in it, and he is very knowledgeable about Conan stories, and he did amazing research. And when we went to production and even pre-production, we walked locations through many times. We brought the director and lighting guys and everything from Canada to set, and we were so prepared, well prepared. And the female actress Andrea was amazing to work with. We had really good thing going on, and it's really sad we didn't get it out because we had 4 scripts ready to go right away after Iron Shadows. If we could launch Iron Shadows, we will be 2 months later. We will be production again, or at least on pre-production, and we could pop maybe 2-3 of them up per year. So because those rights and stuff, I don't know, not sure what's going on with those Conan rights, who has them, and who's in charge about that. But what I believe, we don't have a right to launch it. So that's my latest what I know about it. But what George Stan, how he picked up locations, all the props, they created great script, respecting Howard's work, and then I really wish we were able to finish everything and launch and do, but those other four scripts would be ready to go. So it would be like a quadrilogy. Yeah, absolutely. Yeah, and it could be a nice series because Iron Shadows wasn't even my favorite. It was a good script, but there's a couple other ones. Even the artwork, where we get some artists from Brazil actually was helping with us with the artwork. The artist. Ele falou do artista do Brasil. What's the name? O José Luiz. José Luiz. It's freaking beautiful. Like his drawing and stuff, and he made the storyboards or the storyboards. Yeah, the storyboards. So freaking amazing, and he got his idea and stuff, but they were right on. They merged so well. So we were super excited, and then we had to stop everything, and then frustrating. It was frustrating because
I I took a part of a production company, so I didn't do it for money. I just love that character. I will do it for free because I was excited to be part of Conan because I love those stories. So nobody wasn't greedy. Everybody's putting a heart and soul in it, and then unfortunately we couldn't finish what we were so good road to have a couple of really nice films. And even though budget was low, but what you can do with a few $1 million budget in Thailand, it will be comparable probably 20 million here in the US. So that money can go far when the pre-production is done very well. Oh yeah, because of the values, yes. Yeah, plus all the connections, like he has connections with Tonya's stunt team. They're the best in the world. He's very close with everybody. I get to know a couple of them and good people. Humble, hard workers, and this stunt team they makes everybody look even better. So we have a really good team around us. Nice. Ok, let's do. Então, ele ficou sabendo que a produtora do George Stan estava selecionando o elenco, e ele foi para esse elenco para fazer o Conan. E tinha um outro ator que tinha trabalhado na produção de Spartacus, na série Spartacus, que estava contra ele, mas o cara não foi. E ele acabou ganhando porque ele estava aparecendo 99% com o Conan na época, né? Ele totalmente, né? Foram para Tailândia filmar todos os stunts, como é que chama em português? As coisas as cenas perigosas, vamos botar assim, as cenas de ação, ele fez várias, ele mesmo fez, né, as cenas perigosas, né, ele fez de treino, ele treinou arte marcial, e o time todo foi muito bom, assim, a equipe que tinha lá, ele fala da equipe, né, o pessoal que foi do Canadá, o pessoal da Luz, o pessoal do design de produção, o pessoal do figurino, o pessoal dos adereços de cena, o pessoal era muito preparado e foi maravilhoso trabalhar com esse pessoal. Eles tinham 4, na verdade não eram 4 histórias que eu tinha entendido outra vez, eram 4 scripts que eles tinham para fazer. Esse era o primeiro que eles estavam filmando, eles tinham mais 3 scripts, eles iam fazer 1 ou 2 por ano, né? 4 scripts fantásticos para trabalhar, e que Iron Shadows nem era a favorita dele, mas era uma história boa para botar, nem era a que ele mais gostou dos 4, que eram 4. Ele fala que, né, que esse lance que a gente já conhece bem dos direitos do Conan, né, quem acompanha o fórum, a gente já sabia como é que funciona, né, ele falou que deu um problema, né, com quem tava os direitos, o que rolou, que ele não se envolveu muito com isso, que é uma pena que não rolou, e que o George, né, o diretor e a produção, eles foram fantásticos também em escolher as locações do lugar na Tailândia, e que ele não fez isso por dinheiro, assim, né, que ele faria de graça, porque o pessoal, a equipe toda botou muito coração nessa produção, né, que ele teria feito de graça, inclusive, e que mesmo sendo com um orçamento curto, o que eles fizeram na Tailândia equivaleria nos Estados Unidos a algo em torno de 20 milhões, porque o dinheiro na Tailândia vai muito mais, tipo, acaba custando, acaba valendo mais. 2 milhões em dólar na Tailândia vale muito mais do que se fizesse nos Estados Unidos. Exato, vai muito mais. Eles tinham muita conexão boa lá, por exemplo, com o Tony Yasa e a equipe de dublês dele, que era um pessoal muito... um time de profissionais excelentes, humildes, assim, bons de trabalhar também, todo mundo botando muito coração na produção. Pelo que a gente não vai vendo aí. Não, mas ele falou do artista brasileiro que desenhou? Sim, ele falou também do Zé Luiz, que o desenho, eles conseguiram um artista brasileiro também para fazer o design de produção, e é fantástico, o cara botou assim todo o desenho dele em cima, fazendo os storyboards da produção. Olha que bonito, gente, a arte. O José Luiz,
o José Luiz já trabalhou para Dark Horse, escrevendo Conan, desenhando Conan, né? Então eu peguei aqui algumas artes, tô com 2 artes aqui dele, só para vocês terem noção que realmente é um cara extremamente talentoso, viu? É um artista. This is José Luiz, the Brazilian artist that drew the storyboards. Isso aí é da Dark Horse, isso aí, ô Ronan? Dark Horse. This is his comic. This is him, this pencil work on Conan for an American publisher. I absolutely love his work. It's so beautiful, you know. It gets everybody's blood flowing. You get excited. It's so good. Yeah. Conan Exiles, é a revista que saiu esse Conan Exiles, that's the comic. Yeah, awesome. Ele faz todo o design visual do jogo. Bom, quanto tempo que durou a gravação, Duda? How long was the filming there in Thailand? We were rehearsing probably 6 months because there's a lot of fight scenes and pretty major stunts because towards the end want to have everything when we go to set. There's no hiccups, there's no accidents. The pre-production was very well done. So when we went to set, we know exactly who's doing what, and there's no you don't have to run anything. But then shooting, I think we were on shoots. We had 14 or 15 locations, beautiful locations, like incredible, like almost like a children's book, but so beautiful. And then I think the shooting was maybe 6 weeks, 6 or 7 weeks altogether. Yeah, that's very important. I mean, this rehearsal time is because on set time is money, right? Correct. So correct. Plus when it comes when there's a lot of stunts, you can avoid injuries because you have a lot of fight scenes in the night time. One mistake, you can lose your finger. You know, yeah. Because of Conan was fighting most of the time against 5 guys with swords. But we got everything so tight. It was nice. It was like a dance. Like everything was so smooth. But we paid a lot of attention. Like 3 hours per day. 3 hours twice a day for months. And then between those 3-hour sessions, I took a little nap, had a meal, went to gym. So I was training up to probably 7-8 hours per day for months and months and months. So it wasn't easy. But when you go to set, you feel so confident about what we're doing, and you get really excited, you know. When you go to set, it's like a showtime, you know. All right, awesome. Then you get excited. Ensaio foram 6 meses de ensaio porque tinha muita cena de luta, muita cena de ação, muita cena coreografada, muito instante, né, muita cena de dublê. Então tinha que estar bem ensaiado. E quem conhece produção, né, quem conhece um pouquinho de cinema sabe que assim, quando vai para locação, né, tempo é dinheiro, então não pode perder tempo, né? Então 6 meses de ensaio, foram 14 ou 15 locações diferentes, lugares lindos, assim, ele falou, né, pareciam ser dos livros de criança, de tão lindos que eram, assim, né, de livro infantil. E basicamente 6 semanas de ensaio. Eu até falei para ele, né, quando vai pro set, tempo é dinheiro. Ele falou sim, porque era tudo muito justinho, tava muito ajustado, assim, quando ele fala tight, ele fala as coreografias, porque, tipo, tinha muita cena à noite, tinha muita cena quando lutando contra 3, 4, 5 pessoas, então um movimento errado, o cara podia perder o dedo até, mesmo que fosse as espadas não fossem de verdadeiro, né? Não tivesse em fio, mas uma porrada mal dada ali, o cara realmente podia se machucar. E aquilo era assim, durante 6 meses, era uma agenda, tipo assim, 3 horas por dia, 2 vezes por dia, era 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, o pessoal ia de manhã, ensaiava, ia comer alguma coisinha, dava uma relaxada, mais 3 horas durante 6 meses, e depois foram, aí, né, 6 semanas de filmagem, 6 semanas de filmagem, 6 meses de ensaio para semanas de filmagem, para coisa realmente não ter espaço Sim, foi ajustado, né? O tempo foi realmente ajustado. Ô Duda, sabe que o Pasi, aqui no Brasil, ele tem um grande fã, que é talvez um dos grandes
influenciadores de, assim, um dos grandes fãs de Conan do Brasil, que é o Fernando Nesser, que tem o mais antigo portal de Conan do Brasil, eu acho o mais clássico, que é o Conan Crônicas da Cimério. Crônicas da Cimério. Ô, Colares, Fernando Niser. Desculpa, eu sempre erro o nome dele. Eu Fernando também errava. Niser. E o Niser, inclusive, já conversou com o Pasi, mas o Niser sempre diz, o Niser, que se considera um purista em Conan, né? Um cara que gosta dos contos, a escolha que ele fez, né? Tem que respeitar a escolha que ele fez. Eu gosto só dos contos, não quero mais saber do resto. Escolha que o Niser fez. Mas o Niser sempre diz que o Pasi Schalin parece mais o Conan, em termos físicos, né? Mais esguio, tipo de musculatura, do que o Arnold. E ele, inclusive, quer muito ver esse filme, né? Ele é um fã do Pasi Schalin, né? Então eu queria que tu passasse isso para ele, exatamente essa ideia de um Conan mais howardiano, ou seja, o tipo físico mais próximo do que é descrito do Howard, segundo o Niser, e eu acho que o Niser tem razão. O Conan não é tão corpulento como um fisiculturista do porte do Arnold. Até nos anos 30 não tinha essa noção, né, Duda? Mas eu queria que passasse para ele. A noção de músculo de homem forte nos anos 30 era daquele do homem forte do circo, né? Que era uma coisa muito mais definida, muito mais volumosa e menos definida, que não era a ideia do Conan, que não é a ideia do Conan. Mas ao mesmo tempo o Howard sempre passa aquela ideia do cara com agilidade de pantera, né? Com tronco taurino. Então parece às vezes, olhando o Pasi em termos de porte físico, realmente o Niser talvez tenha razão, ou seja, talvez o Howard achasse mais a ver ele do que o Arnold. Mas enfim, eu quero que tu passe para ele que tem um fã dele aqui, que gosta muito do trabalho, quer muito ver esse filme, porque é um cara que acha que é um filme mais próximo do conto howardiano, né, o Iron Shadow. Vou falar para ele. So, Marco was saying that you have a big fan here in Brazil, that he is the owner of one of the most classic and the biggest Conan portals here. That's it would be translated as Cimmerian Chronicles. That's Fernando Niser. He has already talked to you, and he's a purist. I mean, he loves and he prefers the classical tales by Robert E. Howard of Conan. That's his choice as a fan, and he says that you as Conan is a lot more how can I say, it's a lot more Conan, let's say. You look a lot more like Conan as described by Robert E. Howard than Schwarzenegger, because as he's in the way he sees, Conan is not that bulky as Arnold, type. I mean, he's a lot more he's slim, let's say, but it's not. I mean, he's more like fit than bulky, in a way, and that you look a lot more like him was described. I mean, with a panther-like agility and stealthy and this kind of moves, And Marco agrees. Marco is our specialist in Howard, and he agrees with that. And me too, dude. I mean, the way I see Conan in the comics and stuff, he's not that big and bulky as Mr. Olympia, type. Yeah, because of I feel like he used his agility and movement ability against the ape and his opponents. He's not just clumsy. He's more, he's clever. He's very smart. He looks dumb, but he's very smart. Yeah. He's more feline. His feline agility. This kind of. And he used that against his opponents, not powering with muscle like. He's more. Ele falou que ele concorda mesmo, assim, que mesmo quando ele luta contra o gorila, quando ele luta com os oponentes, ele não é tipo uma montanha de músculos girando a espada, que ele é mais ágil, mais esguio, mais furtivo, vamos botar assim, até nas coisas que é, né, a coisa do ladrão, do pirata, né.
Até porque a referência do Howard, isso já é consenso. Uma das maiores referências do Howard para a construção de vários personagens dele, incluindo o Conan, é o Burroughs. Então o pessoal fala do Tarzan. O Tarzan é um modelo que o Howard falava muito nas cartas. Eu tô com as cartas aqui, ele fala muito do Tarzan. E o Tarzan é físico de nadador, né? O tanto que Johnny Weissmuller foi Tarzan durante... É verdade. Duda, Yeah. continuando então, vamos lá. Que estágio de produção que o filme está hoje? E Boa. se ele sabe alguma coisa Isso ele já relacionada falou ao no embargo? início, eu acho. Ele falou no início, não falou? Mas eu pergunto de novo, no problem. Fala assim, tá, tu tem a gravação, mas tu tem... já tem alguma coisa editada que se consegue ver? Vê mais ou menos isso para nós. Né? The thing is, I mean, when the movie was ready, right? The movie was ready, but now, in what stage would it be this movie? Would this movie be in? I mean, in what stage is it? It's in. I mean, it's gonna be reshooting some scenes, adding things. What's the thing? Yeah, there was about a little bit miscommunication with. I remember producer asked the director, especially in fight scenes, did you cut it everything? Because fight scene shooting with 3D is challenging because camera angles, when you change camera with regular camera, you just move it and you're ready to go. With when you do 3D, you have to do it maybe 20 minutes camera change. And I felt they got a little bit lazy with that because they thought they're just gonna zoom it in and cut it to like a closer cut from it, but you have to do your homework. You have to do every freaking angle. You have to have 15 different angles of every punch. What you get, you have to get it. You have to get it from here. You have to get it here, front to back, and you cannot hold camera because of I don't want to move it because it takes 20 minutes each side. Whatever it takes, you have to do it. So when we went for cutting room, there was fight scenes. They looked pretty, but some like a extreme close-up from reaction shots and stuff, they weren't there because that camera wasn't the right position. So there's a little bit technical mistake. My point of view, I don't want to throw anybody under the bus, but from a technical point of view, shooting fight scenes, you have to get more shots. You have to get more angles. Because let's say Conan take a role, like when he's fighting pirates, he's taking roles. You cannot shoot that in one, but you have to get every position when he takes role. And my back is hurting because I'm taking roles on a lantern. Okay, we can take 200 takes from it, but if you don't get camera and right angles, George Stan has a lot of experience for shooting fight scenes because he was with Tonya Mallet's people for a long time. So we had to take like 15 different shots from each move. And when we went to cutting room, they weren't there. And that means we had to go back for, yeah, exactly. So we had to go back to locations. And then unfortunately, those rainstorms, locations has changed. So we had a big problem there. Especially when you're shooting 3D, it's even more challenging because those colors are so bright. You have to match everything perfectly. So we get a little bit in trouble with that. Got it. Yeah, because if I was shooting, I would prefer overshoot everything. Like if Tarantino, he shoots like his films out over 4 hours before the cutting room. So he shoots so much stuff, he makes sure there's enough instead of shooting some bare minimum. Oh, this is really cool. I like this one. Yeah. Então, ele fala assim que quando eles foram para a edição desse filme, que as cenas em 3D mesmo, elas estavam bem complicadas. Por quê? Porque principalmente nas cenas de luta,
que não tinha material suficiente, tipo assim, ó, eles fizeram várias vezes, só que quando eles foram para não tava lá, tipo, ele acredita que deu algum problema técnico, assim, tipo, não tinha ângulos suficientes filmados, não tinha posições suficientes filmadas na edição, isso causou bastante problema na visão dele. Quando chegou assim, tipo, eles filmaram, tipo, ele filmou 50 vezes, 50 takes dele rolando, tipo assim, ele machucou as costas, ele rolando. E o cara, o George Stan, ele é um cara experiente já em fazer cenas de ação por causa da proximidade dele com o Tony e o time dele de dublês da Tailândia. Só que quando eles foram para a sala de edição, para cutting room, né, as cenas não estavam lá, então eles tinham que voltar para refilmar várias cenas. E algumas estavam muito brilhosas porque a questão do 3D é bem ruim, assim, a filmar. E ele acha que não filmou o suficiente, assim, eles deveriam ter filmado muito mais, ter muito mais material, tipo 4, 5, 6, 7, 8 material para quando chegar, ter material para cortar e editar, em vez de fazer o mínimo possível para isso. Só que aí, quando eles foram voltar para fazer os reshootings, né, as refilmagens, as tomadas de cena, as filmagens extras, aí começou a época das chuvas e a cena teve que as locações tiveram que mudar, e aí a coisa complicou, entrou realmente no inferno. So would you say that this movie is like in development hell? There was without research, you could cut it and make it film, but not level what producer expected, and for my expectations, because now it's just a rough cut. So what you have about this movie is like a rough cut. Rough cut, correct. And if you want to have it perfect, you have to have those reshoots for a few days, because some of those, but the footage generally perfect, like beautiful, like if locations, smoke, fire pits, aesthetically looks so beautiful. But then, would you be up to these reshootings? I will be up tomorrow. I'm ready to go. Awesome. even those 4, but I love that character. I absolutely love that character. I would love to. Told you, Pasi, let's go to Thailand now. I don't act nothing. I'm ready. You know. Plus, I feel compassionate for George Stan. He worked so hard for pre-production, and then everything was so set up for us. And then some people's like a light carelessness. I don't want to put names or titles who did and what, but when somebody put so much in and then somebody goes like rushing it, I wasn't too happy about that, and that cost those reshoots, because we could easily wrap all the time and money what we had. Money wasn't the issue. We could easily run it for a week later, but some people's loved ones was in set. Oh, let's cut it earlier. I miss my dogs. I was like, this is like a dream come true for everybody, and you're rushing, and George Stan has put so much his own money and time in it, and all the rehearsals and stuff. I don't mind if we shoot one month more. I just want to get it perfect product, and so we avoid. We don't have to go for reshoots, because especially with the 3D matching your reshoots, it's really challenging. Yeah. Então ele fala assim, eu perguntei para ele assim o que tem agora é um copião, um corte bruto, vamos botar assim, do filme. Tu não tem uma edição ainda para dizer um filme. É um copião, é um rough cut, que a gente chama que é o copião. Tá. O que precisaria dos reshoots para ficar bem, principalmente as cenas de 3D que ele tem. E eu até perguntei para ele, tá, e tu estaria disposto a ir lá e refilmar agora? Ele falou, a qualquer momento, amanhã. Ele falou assim, então se o Jorge não falar, sim, vou, porque eu realmente tenho muita compaixão pelo George Stan, que botou muito muita alma no filme, e muito dele, muito tempo, botou dinheiro, e ele fica de cara, porque tem algumas pessoas
lá que meio que apressaram a filmagem, né? Ele não quer botar nomes, né? Não quer botar culpa em ninguém, mas ele fala assim, que tinha gente tipo, vamos encurtar agora que a filmagem que eu tô com falta, sentindo falta dos meus cachorros, já. E ele falou assim, pô, mas é o sonho de todo mundo aqui sendo realizado, e, tipo, o cara botou tudo isso, a gente tá aqui fazendo uma coisa legal, então, que isso aí ele não achou legal, mas que com esses reshootings, se tivesse umas refilmagens ali, na cena de 3D para ficar direitinho, aí teria um filme. Mas, Duda, então tu aproveita e pergunta para ele assim, o produtor, né, o George Stan, é isso, né? Ele tá, o Pasi tá em contato, porque eu sei que eles têm contato, inclusive me pediram um e-mail do José Luiz, daqui a pouco alguma coisa pode rolar. Então a minha pergunta é assim, existe o empenho dos produtores em tentar retomar essas filmagens para a gente conseguir ter um filme, nós como os fãs, né, e conseguir ver esse filme? Pergunta para ele se ele acha isso possível e se existe algum diálogo nesse sentido. So you're in touch with George Stan, right? Yes. You keep it. Yes. So is this a thing? I mean, is there this intention of bringing this movie to daylight? I mean, is this the intention of finishing this movie? Is there a thing? I mean, do you have this? We have to finish this movie for us fans watch it. I mean, is this a thing? I mean, about can we? Even if we have to reshoot everything, I will be. I don't know if the problem is the movie rights. I don't know if we have right to launch it, but there's tension definitely between a director and a producer. I don't want to bring any names up, but there was tension because there's a couple of agreements about that. When producer asked, like, "Are you sure you have all the shots what we need?" And I said, yeah. There's more than plenty. And then when we are done and we go to the cutting room and they're not there, that was very frustrating for everybody, you know. And I don't point fingers. I think everybody does everything best with their ability, but I feel compassionate for George Stan. He put so much. Everything was so well done for us. Like he set it up for that budget and stuff. We did like miracles. Everything looks so good. It's plus those other 4 scripts with those storyboards and stuff. I'm so excited that we're gonna work with this for next few years, and there's still possibility. I don't know exactly what's going on with those rights and if we can release them. But I have a great relationship with him. I have a great relationship with the director. I'm not anybody's side, but there's somebody make mistakes, and that costs quite a bit problem, because without those reshoots, we don't have perfect project, you know. Got it. Mm-hmm. But 3 to 6 days of reshoots, we will finish it very strong. It will look so good. Ele fala que 3 a 6 dias teria. Então, tipo assim, sim, até veria, mas o problema mesmo é com relação, eu não saberia se poderiam lançar por causa dos direitos de lançamento do filme, né? Sim. Ele não tem a noção disso, e que também tem uma certa tensão entre o diretor e o produtor, porque tipo, quando chegou o produtor George Stan, né? Quando chegou no final, assim, o produtor chegou, né? Tem tudo, tá tudo filmado, tá tudo isso. Não, a gente tem mais do que o suficiente para filmar e tal. E quando foi para a sala de edição, não tinha, tava faltando. Então, tipo, teve essa. As pessoas trabalharam, ele fala, as pessoas trabalharam até o máximo das suas habilidades, mas acho que ele acredita que até faltou um pouquinho de comprometimento maior. Porque o George Stan trabalhou muito nesse filme, escolheu as locações muito bem, tudo muito bom, tudo muito bonito, e para ele não sair. Então, tipo, são 4 scripts, tipo, tinha coisa para mais 3 ou 4 anos, e que ainda é uma possibilidade, mas que é para esse filme aí mais umas 6 dias de filmagem, 5, 6 dias de filmagem, reshooting, aí teria uma possibilidade. Então, eu acho que o problema é com o nome Conan, né? Se fosse qualquer outro nome, acho que não teria esse problema, né? Mas eu acho que é uma coisa importante que ele falou, assim, né? Que além da questão
do direito, que aí é um ponto, né? O direito de lançar. Mas o filme ainda não está pronto nem para uma edição final. Então, ou seja, ainda tem um ponto aí que a gente tá entendendo que tem a ver com a própria produção. Ou seja, falta ainda takes, falta ainda cenas, faltam ainda coisas para a edição final. Então não tem a ver só com a Conan Properties. Pelo que a gente está entendendo, esse filme ainda não foi para o lançamento, também porque não tem ainda uma edição final para isso acontecer, assim, pelo que a gente está entendendo aqui no fórum. Eles conseguiram fazer um trailer, né? Com material, deu um trailer bem interessante, até que tem no YouTube. Sim, sim. Certo. O Duda, perguntando agora mais sobre, né, o atuar como Conan, tá? Pergunta para ele se teve assim, alguma preparação muito específica para ser o Conan, se ele teve que fazer algum tipo de leitura, e que leitura de personagem, né, no caso, leitura de personagem, que leitura de personagem que ele fez, né, do Conan. Boa. Se é mais Arnold, se é mais Momoa, se é mais Pasi, se é mais Howard, onde ele se baseou? Onde ele se baseou? Pasi, besides the 6 months of rehearsal that you took to play this character, what else? How else did you prepare to? I mean, did you read? Did you watch? How did you make to incorporate Conan? Did you have only the script to be based? Do you look other sources? How was the preparation to be Conan? No, physically, I'm always there. Like even when I did fitness magazine covers, I was able to shoot like a next day or 2 days. I was always fit. So that wasn't martial arts and stuff. I've done all my life, but sword fighting not so much. So I was practicing with swords daily basis, and figured out that character, who Conan really is. And that helps when I've read different scripts from Conan, like Howard's work, and then talk with the producer, because he has he's like you guys. He loves that character, and he loves Howard's work, and then we did a lot of conversations, how he sees things and how what is my vision, and then and it's sort of when you go longer time, you study, you start marinating on you become that character. Like you start thinking about like him, and it comes effortless. Like you don't have to think about is this. You don't doubt yourself. You feel more confident every day what you do, instead of feeling like, oh, is this right, or if it's working. Plus other things too. When you see something's not working, you change. So there's not always one right way to do it, but you have to have a good idea who he is, and even those sense of humor and emotional side and stuff. I didn't see any of that stuff on Momoa's film, that last one, and Arnold film, but I saw it very clearly, like if even some emotional scenes, because even if it's that big guy and a fighter and a rebel, but I felt it was really important bringing sense of humor. I think Arnold had a lot of sense of humor, even Momoa, but I didn't see that emotional side, like that weak side or soft side, and I don't think a lot of audience sees that too, because big guys don't cry and stuff, but this Conan he did, you know. Ok. Então, ele falou assim, com relação ao físico, sempre teve ali, né, né, ele sempre foi um cara grande, sempre treinou a vida inteira, tanto para filmar, preparação para filmagem, assim, com relação ao físico, poderia estar pronto para filmar amanhã, depois de amanhã, porque ele sempre treinou. Com relação às artes marciais, ele também sempre praticou, né, artes marciais a vida dele inteira, menos com espadas, né, que aí sim, ele tinha que ensaiar diariamente, treinar diariamente para realmente ficar decente a interpretação dele
com espadas. Com relação a ser o Conan mesmo, ele leu os scripts, né, e a visão do Howard. Ele pegou muito do produtor, que o produtor é um cara apaixonado pelo trabalho do Howard, conhece muito, aquela coisa de estudar e ler o script e tentar entender, e estudar e começar a chegar num ponto em que tu tá pensando como o personagem mesmo, assim, que já se torna assim esforço. A questão que tu te sente confiante cada dia que passa nas filmagens, né, e tu vai fazendo, e se alguma coisa não funciona, tu muda, mas a coisa vai indo, né, e que ele conseguiu pegar uma boa ideia de como era o Conan, assim, tanto o lado de humor como o lado mais emocional dele, que até via, né, por exemplo, assim, ele falou do Momoa e do Schwarzenegger, que tinha até um pouco do humor nas interpretações dele, mas que não tinha tanto um lado emocional, porque o cara é um cara grande, o cara é um cara musculoso, né? Ele é um bárbaro, e a gente não é acostumado a ver um bárbaro se emocionar, um bárbaro chorar, mas que esse aí, sim, que esse bárbaro ele se emociona, que o bárbaro dele tem esse lado mais emocional, mais suave, não é só brutal e violento, né, que ele tem esse lado, assim, que ele consegue, que muito estudo, assim, de roteiro e trocar muita ideia com o produtor. Basicamente, esse foi o preparo dele. Ronan, tem alguma coisa aí? Tem um monte. Eu até estou dando espaço para vocês poderem falar também. Eu tenho a cena, a história é Iron Shadows of the Moon, né, que é Sombras de Ferro ao Luar. E a cena de entrada do Conan na história, né, o original, é para mim uma das passagens mais incríveis do Conan da obra howardiana. Eu adoro aquela passagem que o Conan sai assim do meio do pântano e ele começa a falar com o Shah Amurá, eu acho. Ashamurat, eu acho. E ele começa a falar, né? Ele começa a falar o que ele passou, os caras, né? O exército dele ter sido destruído, e ele fala que ele passou o tempo do pântano, que formiga o picou. Não, ele vai falando um monte de coisa. É uma passagem assim, que eu acho brilhante no conto, né? Eu queria saber dele, sim, se no filme, ele até comentou sobre uma passagem do bar, que também é interessante, mas assim, qual passagem que ele achou assim que ele queria muito assim que se desse certo, porque essa passagem para ele é uma passagem muito marcante. Marcante, boa. Ronan was talking about the short story, the Iron Shadows on the Moon, and he says that his favorite part of is when Conan first appeared, and he gets out of the swamp and talks to Shah Amurá, and he talks about everything that happened to him. Was very, and that was marked him a lot. The question is, what was the scene or the sequence in the movie that marked you the most? I mean, that you really that you were most fond of? I mean, that was special to you. The passage in the movie. I mean, this one you really wanted. This one is awesome. This one is great. I mean, which one? Which part of the movie? That's there's one part where just when Conan kills Shah Amurá, he comes from the bushes and he's been hiding for a long time. Yeah. And then he meets Shah Amurá, and then he landed what he feels about him, and then he kills him and he throws his head, and Olivia sees about his head rolling and helmet. Olivia goes like, what is this? And then he takes his loop boat and carries to the water line, and he sort of like accidentally sees Olivia in the bushes because she saw all that fight when Conan is killing Shah Amurá. I really like that scene when that was nice, of course, it's good fight scene, but then I felt very special when Olivia and Conan left the island, and Shah Amurá was dead. He left behind, and we escaped because Shah Amurā's group is coming, or his men are coming after me. So or after Conan. So when they were rowing, and Conan tells Olivia what he went through, that he was hiding in bushes for eating rats and whatever he got in hands, and all his men was killed.
by Samurai brutally, like a ruthless killed, and he was able to escape. He still had the war mask on, and when they're rowing, or Conan was rowing, and Olivia's still a little bit frightened about the whole thing what she saw, because she saw Samurat's head is on rolling on the ground, and when Conan was beating him up. But then when Conan is rowing, and he tells a story of what happened to his men, and I saw that in the script. It's not right in there, but when he shows his emotional side, like he's just Oliver just saw how Conan manhandled Samurat, and so much hate what he has against him and what he has done. But then when he's rowing, and he breaks down for tears when he tells how he lost all his men, I still start crying about it. Yeah, but that's like some side what I don't think audience expect, or it doesn't show in script, but I have that ability. I'm very compassionate and sensitive, and I see those things through the paper, you know. Ok. Então, ele fala que justamente tem essa cena em que ele sai do meio do mato e que ele enfrenta o Samurai, que a cena é legal e tal, de luta, que ele corta a cabeça do Samurai, joga a cabeça e cai nos pés do Olivia, a Olivia fica até assustada, e eles saem correndo em direção ao barco, e ele entra no barco com a Olivia ainda tá assustado, e ele começa a remar, e ele ainda tá com a pintura de guerra na cara, e ele começa a contar para a Olivia a respeito de tudo que aconteceu, do tempo que ele ficou no pântano comendo rato, enquanto os homens dele estavam mortos, e todo esse fantástico essa parte. Ele conta isso para a Olivia remando, a Olivia está assustada, né, do lance da cabeça rolando e tal, mas ali ele remando, ele se emociona, e para ele é isso que mais marcou ele, assim, que é essa coisa que ele se emociona, que ele não está escrito no script, mas que ele leu nas entrelinhas, que ele entendeu isso do script, que ele entendeu isso da cena, e ele chora, que é um lado mais emocional do Conan, que aí no caso o Conan mesmo, ele acaba se emocionando e chorando, e ele inclusive meio que se emociona também em falar essa cena, e que essa cena para ele assim, foi que mais marcou ele, que ele acha mais marcante para ele, quando o Conan mostra esse lado mais emocional, sensível, talvez. E o legal... Não dá pra ser sensível porque ele acabou de cortar a cabeça de um cara, mas é emocional. Não. Melhor. Sensível no sentido moderno nunca é, né? Porque é o Conan. Mas assim, é legal, pelo que dá pra ver, o Pasi falando, como a fidelidade da adaptação tá presente no conto, assim, dá a entender que há uma busca de ser fiel ao máximo possível, dentro de uma adaptação, ao conto. Ele nota isso, assim, que o produtor e o diretor, eles procuraram essa fidelidade ao material base, ou ele nota mudanças no roteiro com novas passagens, enfim. O que ele pode nos dizer sobre isso? Pelo que ele comentou aqui, né, assim, ainda tá fiel, mas pequenas mudanças tem, porque essa passagem de falar que ele come rato, etc e tal, se não me falha a memória, no conto, ele fala pro Samurai. Ele fala pra ele, Olivia. Né? É não pra Olivia, ou seja, houve uma troca na ordem aí. E ele tá falando dessa passagem, e é exatamente a passagem que eu acho mais foda do conto. Tá, pode ficar livre, então. Assim, né, gente, nós já estamos, né, com 1h30 aqui de gravação, a gente já tem que começar a finalizar isso aqui, né? Uma pergunta, assim, bem, né, sobre o que ele guarda da experiência de fazer esse filme? O que para ele foi o ensinamento sobre tudo isso que, né, de ter lidado com essa produção, a produção não ter saído, o que ele sente disso tudo? E já aproveita, o Duda, e complementa essa pergunta do Ronan, acho que dá para complementar. Como é que tem sido a relação dos fãs do Conan com o Pasi, assim, pelas cenas que eles veem na internet, assim, se tá tendo uma relação sadia, os fãs estão gostando, os fãs gostam das fotos, das imagens, como é que o Pasi está vendo isso? Né? Ok, Pasi, so from all this experience by
roughly eight months shooting, filming, rehearsing. What did you take of it? I mean, what did you have with you from all this experience? What experience? What experience? What experience do you get from that experience? I mean, I was lucky to work with great people, and it's actually, you feel pretty blessed when there's 50 people in crew to make you and your co-star look good, and it makes you very humble, and then learn preparation, how much it takes to prepare, especially fight scenes and stuff. Because we went, there's a few stages. We fly into Thailand, and we went to scout locations. We moved, we meet some of those stunt team. You become friends with that stunt team because they have, a very important part of the production, that nobody gets hurt and stuff. And I did probably 99% of my own stunts. There's maybe some big jump, maybe 10 feet, so 3 meters of I don't hurt my knees, because if Conan gets hurt, that will be pretty messed up. So somebody else did that. But all the other short fighting scenes and stuff, I did my own, and all the other fight scenes. I think the preparation is just so important, and I felt pre-production. I felt like we did everything possible to make successful film, but then some different element when we went to set. Some part of the crew, I don't want to call names or those titles, but things has changed. They came to set with different people, and those people influence for this very main key element. It wasn't actor; it was from production side. I don't want to tell if it's a cameraman or director or whatever, but I don't want to throw anybody under the bus. But that people who were around them influenced them so much. I don't know if they're because they put money on the film, but that part was changed, and that was the only challenge what we had in the whole time. So one little thing can take everything off when everything else is going perfectly. And pre-production, like I said earlier, pre-production was so tight, so well done, and we put a lot of time and effort and heart in it. And when we went to set, we were ready to go. But then a couple of things changed, because there came outside opinions how to run the suits and stuff, and especially I was disappointed. I'm personally pre-perfectionist. I don't mind if I take 10 more takes, but shoot more than you need and get it done, because it's so hard to go back to set and set it up everything again. So I don't care if it takes 1 week longer, 1 month longer. Whatever it takes, make it as perfect as you can, and shoot so much so you're safe. You know, that you guarantee you have it, you overshoot it, like a Tarantino always does. Então ele fala que com relação à primeira pergunta, que ele tem muita sorte, né? Que era tipo um grupo de 50 pessoas que fizeram todo o possível para que o filme ficasse bom, né? Que parecesse bom, né? Que tivesse um bom visual, né? Que eles foram para Tailândia, fizeram todo esse lance aí de buscar locações, se encontraram com o time de dublês, que 99% das cenas perigosas ele que fez, tirando uma que ele pula de mais ou menos uns 3 metros, assim, mais ou menos, né, que cai, que ele não fez aí, porque se ele poderia machucar, havia o risco dele de repente machucar o pé, o joelho, aí se ele machucasse o protagonista, aí a produção parava, então isso não era uma coisa que dava para fazer, então, mas as outras cenas de luta e tal ele fez. E ele fala que a pré-produção, uma coisa que ele tirou é que a pré-produção tornou tudo possível, né, todo o tempo de ensaio e de pré-produção foi muito bom. Só que aí, quando eles foram para as locações para começar a filmar, parte da equipe foi um pouco diferente, levaram umas pessoas diferentes, e aí começou a puxar daqui, puxar dali, a influência, o pessoal de fora começou a ter opinião,
E aí acabou, talvez pela questão de dinheiro, pela questão de coisas, as influências começaram a não ser muito boas e a apressar demais. E como ele é muito perfeccionista, né, ele acha que poderia ter tido, de repente, 10 ou mais takes de alguma outra cena, né, um mês mais de filmagem não faria diferença para ele, para a coisa ficar boa mesmo. E, né, fazer que nem Tarantino, filmar um monte e depois corta, né, tem material. Mas Sim. foi basicamente isso. Eu vou perguntar para ele agora da relação com os fãs, tá? Ok. Pasi, and about the fandom, because there is this trailer going on on YouTube, Iron Shadows, and the fans get to watch it. So how is it a healthy? Do you feel that's a healthy relation with the fans, with Conan fans when they get to know you? Do you get messages? Do people talk to you about it? How's that? I haven't got anything negative feedback, and negative feedback. But feedback can be if it's it can be helpful for some cases if somebody beats you up for no reason. But I haven't really had that kind of conversations with fans. And if you have something negative feedback, is if it's constructive, that's excellent, because only way we grow, that you don't get ever satisfied what you're doing. So so that's only way to do it. But I haven't had that much communication with fans, and I would love to, because I love this character. I love this whole concept, and I hope we will be up and running and shoot again, because we were so close to, like, if we got this finished on the finalize and get a good product out. We had like those 4 scripts, and they were good script, like this storyboards and stuff. I'm super excited to go back and work next couple of years with this. Not because of finances stuff, because I don't do this for money, but just love for the craft, and I love for the Conan, you know. But I hope that happens. If it doesn't, my life still goes on. but of course. Well, yeah. Well, now you have talked to 3 Conan fans here. Okay, that's good. That's a good start. Now you have. The only negative review we have about that, the only negative feedback, let's say, we have on this is that the movie is not on. The movie is not ready. We didn't see the movie. The only negative feedback we have here is that we didn't watch the movie. We want to watch the movie. That's the only negative feedback you get from here. Then I see George Stan's point of view, because he did everything on his power, and he had a great stunt team around us, and lighting, camera team. Might be a mistake we shot it 3D, because I don't know why director was rushing. I think these people around director, they were rushing because maybe there's some other project on their mind, whatever happened. But when you're shooting fight scenes, and George Stan has been involved with martial arts movies since Bruce Lee, because he did the Bruce Lee documentary and stuff. He knows how to do fight scenes, and he knows how many different angles we need, all the takes what we need from different angles. And when somebody who's not so experienced with that, and when it comes to that shooting with 3D, camera position change takes about 20 minutes. But when you shoot with the regular camera, you just bring it over, bring it over, bring it over, bring it over. You get 50 shots in the same time in what you do 3D. So maybe that the 3D was footage looks absolutely stunning, beautiful. Like our locations example, we are middle of the jungle, walking around like this, and then unbelievable waterfall, and there's lake in front of the waterfall, and it's beautiful scene when Conan has this long hair. He deep on the water, and the water comes over, and Olivia's next to her, like a very, very pretty footage, and on HD it looks so beautiful. But then I think downfall to shoot 3D is those fight scenes, because you need, if you have 5 3D cameras and you don't have to change camera position, you can take all the takes what you need. But if you have one camera
because they have expensive. And then of course. Yeah, the lighting is perfect, but the only problem is that because every angle you have to wait 20 minutes for setting up camera. So I think that was the biggest thing what I learned. What is negative to shoot the 3D, besides everything else was so amazingly beautiful. Ok, então eu perguntei dos fãs, ele falou que ele não teve nenhum feedback negativo, que ele não fala com tantos fãs, né, assim, que feedback negativo, se é construtivo, legal, mas que ele não tem um contato, assim, com fãs e tal, assim, o pessoal não procura, ele não tem isso. Eu falei para ele, até brincar, tu tem agora um feedback, tu tens aqui, conversou com 3 fãs de Conan, e o único feedback negativo que a gente tem é que a gente não viu o filme. Ele falou, né, que justamente essa coisa, né, realmente, que o problema de não ter o filme é essas cenas 3D, foi um dos exemplos, né, que eles tinham uma câmera de 3D e tinha que estar trocando posição. Se tivesse 5 câmeras de 3D, talvez tinha todas as takes que precisasse, mas ali com uma só, tinha que estar mudando posição para pegar outro ângulo, e aí o pessoal acabou apressando, né, porque o resto todo do filme, assim, tava lindo, as locações, as cenas. Ele falou de uma cena em que ele tá no lago com a Olivia, que tá no meio do mato, no meio da floresta, né, da selva, com a Olivia, e eles estão na água, assim, a iluminação, tudo lindo, em HD tá maravilhoso, mas que esse 3D, se é uma coisa que ele tira, que filmar com 3D não é por aí, não é no estudo. É complicado, né? Vamos para os finalmente, gente? Vamos para os finalmente, eu acho, né? Porque já tá cansado, o Pasi foi, o Pasi foi extremamente legal, assim, com todo o contato que eu fiz com ele. Ele sempre respondeu rapidamente. A nossa ideia do fórum, para quem não nos conhece, mas a gente do fórum está tentando sempre trazer pessoas envolvidas de alguma maneira com esse personagem ou com outros personagens do Howard ou com fantasia. A gente já trouxe a Olivia Dabo, a gente já trouxe um monte de estudiosos, a gente já trouxe quadrinistas e trouxemos um cara que fez um filme de Conan e queremos muito ver esse filme, assim, né? Acima de tudo, todos nós queremos ver esse filme. Então, agradecer muito ao Pasi. Eu tô com o meu Yggdrasil aqui, que chegou, ó. Agradecer muito, assim, a entrevista, muito simpático. E, sei lá, dar as palavras finais aí, Ronan, Duda, vocês podem falar alguma coisa aí. Vou agradecer. Vai falar, Ronan? Já posso Vou falar um pouquinho, só rapidinho aqui, tá, cara? Agradecer ao Pasi por estar aqui, pela a disposição, a prestatividade, a paciência de estar aqui conversando com 3 nerds fãs de Conan. E falar que na sexta-feira a gente lançou a edição do Zine número 86, eu vou até colocar ela aqui na tela rapidinho, tá? A gente lançou a edição do Zine número 86, né, que tem na capa o RPG do Conan, que vai sair aqui no Brasil, que já está em financiamento coletivo e que custa só R$80, com 240 páginas. Vale muito a pena investir nisso aqui, viu, gente? Porque parece bem legal. Bem legal. E nessa revista também, né, a gente fala de algumas outras notícias e tem uma matéria nessa revista sobre o filme. Um pequeno texto, que foi até o R.E.H que escreveu, com algumas imagens e tudo mais. Então, quem tiver curiosidade de ter, isso aqui é gratuito, né, não paga para ter. Quem tiver curiosidade de ter acesso a isso aqui, basta entrar no nosso site www.conanbarbaro.com, que lá vai ter uma seção chamada revista, você clica lá e você vai poder baixar a edição e conhecer um pouquinho mais sobre a história desse filme, tá? Agradecer ao Pasi, né, todo mundo que está nos assistindo até agora, né, tem o Leonardo, o Nilson, o Regis, o He-Man, o grande campeão, tá, gente? Vou até colocar aqui na tela, que é um canal que está no YouTube e agora começando, e eu gostaria até de pedir a vocês que não conhecem, ir lá conhecer um pouquinho, dar uma forcinha para a Wanda, que é uma pessoa muito gente boa, que está sempre aqui com a gente. É verdade. O Thiago está aqui. O Francis Drake, né, a Bianca, o Thiago, deixa eu ver quem mais aqui que eu vejo aqui, né? O Reg perguntou quando é que nós vamos trazer o Arnold. O Pasi pode ajudar a fazer esse contato. Pasi, será que é difícil de trazer o Arnold para conversar? Ele tá muito... O Arnold tá muito estrelão, assim, para nós, assim. Ok. Posso falar com ele? Pode. Beleza, então. Pasi, thank you very much for your patience, for your time, for being here with us to answer questions from these 3
Conan fans. Thanks a lot for being so nice with us and talk to us. Ronan was showing the fanzine that we have, that this month that there is an article on the movie. I think you saw that on the screen. It's a fanzine that we produce that has a text on the Iron Shadows about the movie. So that's it. Thank you very much for being here with us. I mean, thanks a lot. Obrigado. Good to meet you. Nice. Nice. I came to Rio de Janeiro a few years ago, so Carnival, and it was pretty great. Famous here. Thanks a lot. I was single that time, and my traveling partners from New York, and 9 o'clock at night he goes, "Oh, I'm gonna go sleep," and I was like, "What?" And Carnival. So only thing what I find was help. Oh, yeah. And I get a lot of help there. Oh, yeah. Ele falou que ele teve uns anos atrás no Rio de Janeiro durante o Carnaval, ele estava solteiro na época. Aí o pessoal que estava com ele o pessoal que veio de viagem com ele falou, não, era 9 horas da noite, eu só, tô com sono, vou pro hotel. Ele, hã? Quê? Carnaval? Okay, so you have fun. You have lots of fun here in Brazil. I wanna give props for my female lead, Andres. She was amazing to work with, and whole crew. I'm grateful for everybody's effort. I hope we get something up and running because I'm in. I love this character, and I hate to leave something halfway because we were so close, and those 4 other scripts were waiting. So it's frustrating for you guys, but it's as frustrating for us. So I don't care what the people say about George Stan, but he did a lot of he did excellent work with pre-production and stuff, and he has access for excellent teams, excellent locations and stuff. So I'm willing to if we get up and running, I'm in. Like I would like to get his effort, what he's put in. I put effort in it too, but what he put in, that legwork and months of pre-production, finding locations and stuff, and then not to get the ready product and spend so much his own money. So I feel compassionate for him, and he deserves to have a nice Conan project in his hands, you know. Okay, yeah. We hope that too. Ele falou, né, agradeceu, ele falou, né, que ele espera mesmo, sinceramente, que ele tá totalmente disponível para ir lá e refilmar de novo, que o projeto, assim, que ele sente essa coisa de ser um projeto inacabado, que o George Stan botou um monte, que ele também botou muita coisa no filme, mas que o produtor botou mais e que ele tá totalmente disponível, ele espera que tenha realmente, assim, alguma coisa aí no horizonte para filmar. Se tudo der certo, nós vamos conversar um dia, se o Pasi nos fizer esse contato, com o George Stan, para quem sabe a gente conseguir uma palhinha desse filme aí. Vamos tentar. Quem sabe, né? Pergunta para ele? Bom, ok. Bom, gente. You all said, guys. You guys should interview Andres, that the female lead. You guys will love her. She's such a good human being. Very talented actress. You have the George Stan and her contact. We can. I have. She's still in Canada, and you guys will enjoy to chat with her because. All right, so we would be pleased if you can send the contact to Marco. Marco, get in touch with you. Marco, this guy here, he'll get in touch with you. So to get the contact of the actress and George Stan. We'll be keep it up. Pleasure to meet you guys. Thank you for having me. I appreciate you. We thank you a lot. Okay. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos fechar então, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado.